Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje nós daremos sequência à nossa aula abordando o regime militar e no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito do governo do presidente Ernesto Geisel. Desde já te desejo boa aula e bons estudos. O governo Geisel foi um período no qual foi marcado pelo retorno do grupo moderado ao poder. Esse grupo moderado, conhecido também como Grupo Castelista, tinha como principal proposta a abertura política, também conhecida como distensão do regime, que não era qualquer abertura. Essa abertura, segundo as palavras do próprio presidente, ela deveria ser lenta, gradual e segura. Dentro desse processo, nós temos as medidas de liberalização, como o abrandamento da censura em relação a jornais, revistas, peças teatrais, música e cinema, as eleições legislativas, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, foram eleições diretas. Com essas eleições diretas, a oposição ela começa a crescer e se reorganizar. Então, novos políticos foram eleitos pelo MDB, que era o partido que foi criado em oposição ao regime, e com isso, com essas eleições livres e o crescimento da oposição, o governo Geisel ele começa a despertar algumas reações dos grupos ligados à linha dura. A linha dura ela já não estava satisfeita com essa abertura que o governo Geisel estava organizando. Casos muito conhecidos foi o caso que envolveu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Então, Vladimir Herzog, ele que havia sido indicado para liderar toda a questão ali do jornalismo da TV Cultura, como ele tinha ligações com os movimentos da esquerda, ele havia sido convocado para depor no Segundo Exército em São Paulo. Só que, porém, o que acontece com ele? Ele foi preso, torturado e assassinado e simplesmente os militares colocaram uma forca no pescoço dele e disseram que ele havia se matado. Ele havia cometido suicídio. Tanto que aqui na imagem nós temos até o suicídio forjado. Em 76, o operário Manuel Fiel Filho ele é assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Qual foi a principal consequência? Como agora a mídia ela já estava com uma censura menor, os órgãos de imprensa denunciaram esses casos. Então nós já tivemos aqui 2 assassinatos cometidos dentro da mesma jurisdição, da jurisdição do Segundo Exército em São Paulo. O Golbery do Couto Silva, que era, digamos assim, um importante conselheiro político, ali, um importante articulador, ele sugeriu ao presidente Geisel que demitisse o general Edinardo Dávila Mello do comando do Segundo Exército por conta dessa questão das torturas. Sendo assim, esse general ele é substituído por um general de perfil moderado. Apesar do governo Geisel ser um governo de abertura política, ele também tomou algumas medidas autoritárias. Ele ordenou o fechamento do Congresso para conter a oposição nas eleições de 78, porque nas eleições de 74 o Congresso ele elegeu um grande número de deputados e senadores do MDB, com isso a oposição cresce, e ele lança um pacote de medidas em abril de 77, conhecido como Pacote Abril, e por meio dessa medida, 1/3 dos senadores deveria ser escolhido pelo governo. Ou seja,
Esses senadores eles ficaram conhecidos como senadores biônicos. Como que funcionava na prática? 1/3 do Senado deveria pertencer ao partido do governo, à Arena. O restante iria por meio do processo de eleição. Só que daí, no caso, dentro, né, do restante dessa fração, poderia ser eleitos tantos deputados e senadores de um partido quanto do outro, mas o número de senadores da oposição estava aumentando. Foi por isso que o Geisel ele lança o pacote Abril e dentro, né, desse processo estamos ligados principalmente à criação dos senadores biônicos. Outro ponto do pacote Abril, eleições indiretas para governador. Como a oposição estava crescendo, se Geisel deixasse que ocorressem eleições livres em 78, praticamente a maior parte dos governadores iriam pertencer ao MDB, que era o partido de oposição. Além disso, ele modifica o mandato presidencial para 6 anos. Propaganda eleitoral simplificada. O que isso significa? Ele criou uma lei conhecida como Lei Falcão e por essa lei permitia apenas a leitura do currículo dos candidatos dentro do horário político no rádio e na televisão. Ou seja, o candidato ele aparecia o rosto, o número e o partido. Ele não poderia conversar diretamente, falando das propostas como nós temos hoje. Outro ponto determinante foi a extinção dos atos institucionais. Todos aqueles atos institucionais que nós vimos até aqui, ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, foram extintos. E com isso, a normalidade democrática começava a ressurgir. No plano econômico, o governo Geisel lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, o PND. Dentre as principais medidas, nós podemos mencionar as seguintes: manter as taxas de crescimento econômico, estimular a produção de bens de capital, aumentar a produção de insumos básicos, a criação do projeto Proálcool, porque eles precisavam de uma segunda alternativa, porque nesse período nós temos a crise do petróleo, e nessa época o Brasil importava 80% do petróleo do Oriente Médio. O projeto Proálcool desenvolveu uma alternativa para os automóveis. É por isso que no Brasil hoje nós temos o carro movido a álcool, porque esse projeto, idealizado ali pelo governo Geisel, ele começou a procurar aplicações para esse tipo de tecnologia, principalmente no meio automobilístico. Construção da hidrelétrica de Itaipu e o acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, estipulado em 75. Tanto que as usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, essas usinas elas fizeram parte do pacote do acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, lá em 1975. Esses investimentos propostos no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ele teve como consequências, podemos dizer assim, que consequências catastróficas. Por quê? O governo ele aumenta a dívida externa em 43 bilhões de dólares e a inflação aumenta a 40% ao ano. Nas eleições de 78, o candidato que venceu foi o general João Batista Figueiredo, que pertencia ao grupo moderado. O general Figueiredo ele assume a presidência com o compromisso de dar continuidade ao processo de extensão. Dentro das eleições, o general João Batista Figueiredo ele vence as eleições com 61,1% dos votos válidos e João Figueiredo, ele, dentro das suas propostas, era dar continuidade ao processo de anistia ampla, geral e irrestrita. Bem, pessoal,
Por aqui eu finalizo essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.